Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Que Deus nos abençoe e nos ajude hoje. Vou fazer uma pequena revisão aqui de narração, tá? Lembrando alguns fatos importantes para que você possa desenvolver um bom texto narrativo para mim. A proposta você já tem em mãos, tá? Já está lá no grupo, vou repostar, tá? Para que você não se esqueça. Você já tem esses slides aí também, mas vamos conversar algumas coisinhas aqui. Quando a gente está falando de narração, a gente está falando sobre contar algo que aconteceu ou está acontecendo. É por isso que você tem que tomar alguns cuidados, tá? Se já aconteceu, o verbo tem que estar no passado. Se está acontecendo, o verbo tem que estar no presente. Se vai acontecer, o verbo tem que estar no futuro. E você pode mesclar, misturar esses tempos? Pode, pode, sem problema nenhum, tá? Então, falar sobre algo que foi algo acontecido, tá? No caso de vocês, vocês têm lá aquela imagem, tem um texto abaixo que mostra o que significa um pouco ideia sobre aquela imagem. Você vai desenvolver um texto baseado naquela imagem e um texto narrativo e, claro, no que está dizendo logo abaixo, tá? Vamos caminhar aqui que eu não quero ser longo nesse vídeo, não. Olha lá, a narrativa tem que ter personagens, quem são as pessoas, o que elas estão fazendo, né, são as ações, e essas ações, o que elas estão fazendo, tem que estar dentro de um espaço, que é um lugar onde, e num tempo, quando, onde e quando. Onde está acontecendo aqueles fatos, onde eles estão acontecendo e quando eles aconteceram. Nós vamos ver isso mais para frente. Consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam em um determinado espaço à medida que o tempo passa, tá? Você está dentro de uma imagem que você tem ali de proposta, tá? Mas você tem toda uma circunstância ao redor ali que não está sendo mostrada para você, mas você precisa criar, imaginar essa circunstância, ok? Isso aí é um importantíssimo para você conseguir construir uma boa história, tá? Você criar essa circunstância que não está ali mostrando para você na imagem, tá? A sua criatividade nesse ponto aí, ela vai ser importantíssima, tá? Sempre que falamos em narração, temos a ideia de contar histórias, sejam elas verídicas ou fictícias. Neste caso aí, nós temos uma foto que mostra para nós uma situação verídica, né? Uma menina pulando de uma escada, né, com um guarda-chuva e um menino um pouco mais velho, aparentemente, segurando a escada. Tá? E tem toda uma situação em cima disso aí. Você precisa analisar isso com calma. Gente, analisa com calma e faça as suas anotações. Olha lá, essa questão eu vou mostrar que essa questão de personagens, lugar, onde, quando precisa ter, tá? Você tem o slide aí, você olha isso aí, tá? Complicação. Complicação é o clímax. Lembra o que é o clímax? Nós já falamos sobre isso na nossa aula. O clímax é o quê? É aquele momento crucial, tá? Onde tudo se desencadeia. As coisas realmente acontecem. O que tem que acontecer, vai acontecer. Eu quero que você coloque o clímax, tá? No penúltimo parágrafo. Depois, gente, na próxima aula nossa, eu vou mostrar para vocês a estruturação da narração, tá? A estrutura, como você vai escrever a sua narração, tá? Mas eu quero que você faça assim: introdução, desenvolvimento um parágrafo de introdução, um parágrafo para o desenvolvimento outro parágrafo para o desenvolvimento 2, um parágrafo para o clímax ou complicação
E o último parágrafo é a conclusão. Então, essa complicação que nós estamos vendo aqui, ele vai lá no penúltimo parágrafo. Isso quer dizer o quê? Quando eu for ler a sua redação, o seu texto, lá no penúltimo parágrafo, eu tenho que ter a certeza que ali você colocou o momento principal da história, o que realmente aconteceu. Tá? No caso da menina e do menino ali, você pode criar uma situação dramática, uma situação que seja cômica, engraçada, de suspense. Não tem problema, isso depende de você. Você está livre para criar a partir daquilo ali que você está vendo, tá? É o clímax, né, que eu falei, tá? É o desfecho. Desfecho é o quê? A solução do conflito. Tem que ter conflito. Né? Lá na sua proposta de redação, lá fala de um conflito, de um momento de estresse. Tá? Esse momento de estresse ele pode acontecer ali entre aquelas duas crianças, pode ter uma terceira, quarta pessoa participando que não está mostrando na imagem, mas isso depende de você. Tá? Mas esse momento ele tem que acontecer. Tá? É um momento de estresse, é um momento de talvez alguma briga, alguma intriga, alguma coisa errada que tenha acontecido, tá? Algumas falas exaltadas, gritos, xingamentos, não sei. Não sei, tá? Isso vai depender de como você for construindo o seu texto, tá? Vamos caminhando aqui. Então vamos lá, olha lá. Para que o texto seja dotado de sentido, precisa atender a critérios específicos no que se refere aos seus elementos constituintes. Isso significa o quê, gente? O texto narrativo ele tem que ter obrigatoriamente esses elementos aqui que estão sendo constituídos, que estão aí no quadro para você ver. Tem que ter personagens. No caso ali, você já tem dois aparentemente. Né? Quer dizer, visivelmente, o menino e a menina. Tem que ser só os dois? Já falei várias vezes. Não. Você pode colocar mais personagens ali, só que eles não estão aparecendo. Mas, por exemplo, quem está tirando a foto é aquele homem, você pode colocar outra pessoa tirando a foto. Você pode colocar um cachorro, um gato, uma ovelha na situação. Depende como você vai contar isso. E você pode colocar isso até para fazer parte do seu diálogo. Tá? Depois eu vou falar sobre essa questão de diálogo na nossa próxima aula. Tá? No diálogo entre, né, as personagens, ok? Mas tem que ter personagens, tem que ter um espaço. O que é o espaço? Já falei lá atrás. Espaço é onde, tá? É o local onde está acontecendo. Tempo é quando. Quando isso está acontecendo? Quando? Tá? Isso está acontecendo. Lá fala, o menino está usando um chapéu. Isso pode denotar, pode mostrar que seja um dia de calor. Isso aí entra em tempo. Pode ser, mas pode também não ser. Tá? E o narrador, nós vamos ver os tipos de narradores que nós temos aqui para estudar. Sendo que lá na proposta já fala qual tipo de narrador que você será, narrador ou narradora que você deve ser. Tá? Isso não significa que nós não possamos ou não devamos estudar os outros tipos de narradores. Tá? Vamos lá. Personagens. Quem são os personagens de uma trama, de uma história narrativa, de uma narração? São homens, mulheres, né, crianças, bichos, seres imaginários, objetos que se transformam em personagens. Neste caso aqui, gente, objetos que se transformam em personagens, tal. Isso aqui é para quando nós formos trabalhar com fábulas. Não é o nosso caso agora. Então você pode ter lá homens, crianças, bichos, tá, mulheres participando, né, da sua história naquela imagem, ok? Sem problema nenhum, tá? Vamos continuando aqui. As personagens são peças fundamentais no texto narrativo. Podem ser de três tipos: protagonistas, ou são os principais, né? São os personagens, as personagens mais importantes, pois desempenham um papel central, portanto a sua atuação é fundamental para o desenvolvimento da ação. No caso da proposta que vocês têm em mãos,
Os protagonistas estão lá, claro. A menina e o menino são os personagens principais que estão ali esboçados na imagem. Agora, podem ter outros personagens lá que a gente chama de secundários, né? Quais são eles? Não sei. Você pode criar, igual eu falei. Quem está tirando a foto pode ser uma outra pessoa, um parente. Pode ali você fazer referência ao escrever, você pode fazer referência a alguém que está sentado em algum lugar, ou um cachorro que está correndo, ou uma vaca que está vindo na sua direção. Não sei, tá? Podem ser. E os coadjuvantes é o espaço, aqueles personagens que eles estão ali na imagem ou estão ali naquela cena, só que eles não contam, é como se fosse só para cobrir, tapar buraco. Tá? Por exemplo, você pode, apesar de não mostrar na imagem, você pode imaginar, por exemplo, algumas pessoas caminhando por ali, tá? Mesmo que não estejam mostrando, mas é porque o campo de visão da câmera foi aquele dos meninos, é o principal. Mas podem ter talvez pessoas caminhando ao redor, tá? Ou homens trabalhando na roça. Tudo isso são possibilidades, tá? Que você pode explorar conforme a riqueza, tá? Da sua construção narrativa. Olha o tempo, retrata a duração em que se dá a ação, demarcando quando ela aconteceu, ou acontece, ou está acontecendo. Né? Olha o tempo, a questão de tempo. Pode ser ali, você tem que analisar a imagem, pode ser de manhã, à tarde, pode ser no crepúsculo, à noitezinha, não sei. Você pode criar e colocar o tempo que você achar necessário ali para dar vazão, construção à sua história, tá? O importante, gente, é que você conte uma boa história, que ela tenha começo, meio e fim, tá? Que se desenrole uma trama ali, alguma coisa tem que acontecer e você tem que ficar em cima da proposta, tá? Vamos caminhando aqui. Narrador. Bem, nós já sabemos que o seu narrador é esse primeiro aqui. Ó, é o personagem, tá? O seu narrador é o personagem. Você será o narrador personagem. O que é o narrador personagem? É aquele que conta, narra e participa do enredo. Ao mesmo tempo em que ele conta, demonstra também sua cota de envolvimento com a trama, geralmente narrada em primeira pessoa. Bem, o narrador personagem é um dos personagens da história. Tem que ser um dos protagonistas? Pode ser, mas não é obrigatório que seja. Tá, você é um rapaz, então você vai ser um menino? Beleza, pode ser, não tem problema. Você é uma moça, então você vai ser a menina? Beleza também, não tem problema. Você é uma outra pessoa que está talvez tirando a foto, ou está caminhando por ali, está vendo tudo o que está acontecendo, e você é uma personagem da história. Só que, para que não seja nem o menino nem a menina o narrador personagem, tem que ser uma pessoa que realmente está participando da história ali. Entendeu? Porque isso é contado em primeira pessoa. Eu, primeira pessoa do singular, ou primeira pessoa do plural, nós. Tá? Então, quando você for contar a história, você tem que tomar esse cuidado. É em primeira pessoa, então você, que é o narrador ou a narradora, você tem que estar participando daquela história. Pode ser a mãe da menina, a mãe do menino, ou podem ser que talvez os meninos sejam irmãos, ou primos, ou só amigos, e talvez a mãe está ali do lado, por exemplo, a mãe da menina está ali ao lado, ela não está aparecendo na foto, mas ela está ali ao lado, acompanhando eles, sentada, num pano jogado no chão ali, e ela pode estar contando. Né? E ela pode fazer referência ao fotógrafo, ela faz referência aos meninos e ela conta a história, ela é uma das personagens. E por ser uma das personagens, por exemplo, eu estou usando isso como exemplo, ela tem que ser citada lá na introdução. Nós vamos ver isso também na próxima aula, como você vai fazer isso. Tá? Isso é muito importante, gente. Tá?
Tá, aí tem um narrador observador, nós não vamos nos prender muito nele não, porque nós já sabemos que você é um narrador personagem, tá? Narrador observador é aquele que está fora, é contado em terceira pessoa, tá? Ele está vendo, tá? Ela está vendo, ou alguém está vendo, está contando. Mas no caso aqui, quando eu falei que a mãe pode ser um narrador em primeira pessoa, ela se coloca na história, tá? Por exemplo, nessa manhã maravilhosa de domingo, né? Eu saí com a minha filha e o meu filho e fomos para o campo brincar um pouco, descontrair. E lá tinha uma velha escada, né, que as crianças acharam maravilhosa para brincarem. Tá vendo? Eu e meus filhos saímos, primeira pessoa, acharam uma escada, tá? Eles acharam a escada, mas ela que está contando e ela está participando da história. Então ela é uma narradora que participa da história em primeira pessoa. Já o observador seria uma outra pessoa, seria ela contando, vamos supor, ela mesma contando a história, mas ela falando assim: olha, as crianças saíram, foram brincar no parque não, desculpa, no campo, e lá acharam uma escada velha e foram brincar. Eles brincavam, isso, aquilo, outro, tá vendo? Ela não está se colocando na história como um personagem, ela está contando o que ela viu. Diferente do narrador personagem. E o narrador onisciente é aquele narrador que sabe de tudo. Tá? É aquele que tanto está em primeira pessoa quanto em terceira. Ele participa e sabe até dos pensamentos dos personagens. Também não é o caso de vocês. Por quê? Porque vocês não precisam se preocupar com isso, que você não vai ter que fazer, você não terá que ser esse narrador onisciente, ok? Vamos só que concluir esse slide aqui. Então, texto narrativo é contado através de um narrador. Gente, o narrador é o que eu falei, é o intermediador ou intermediadora da história. Você tem os fatos, você tem história. No meio, de um lado você tem os fatos, você tem história. No meio você tem a narradora ou narrador. Do outro lado você tem o leitor ou a leitora. Ou os leitores ou as leitoras. No caso, eu sou o leitor. Então, eu tenho que gostar da sua história para te dar nota, tá? Então, é uma coisa que não tem como você copiar de outra pessoa, porque se houver cópias, porque eu leio os textos, se houver pedaços de textos iguais, eu zero a prova dos dois. Tá? Então, assim, eu estou falando isso, gente, para que a gente leve na seriedade, na responsabilidade, a construção do texto, que para mim é uma das coisas mais importantes que tem dentro do ensino médio. E quando você for fazer vestibular, seja ele através de Enem ou PAS, você vai compreender mais profundamente do que estou falando, tá? Então, é contado através de um narrador. Acontece em determinado tempo, né? O quando acontece. Apresenta características do local onde aconteceram os fatos. Aqui é o espaço, é o onde, né? É centrado no conflito vivido pelos personagens, é o que eu coloquei lá na proposta. Tem que ter algum conflito, alguma coisa vai ter que acontecer nessa história. Tá? Pode ser alguma coisa ruim, eu acho que lá já está realmente um conflito de estresse, né? Mas tem que ter isso. Você, em algum momento, você tem que levantar esse conflito. E os personagens têm que estar envolvidos numa trama, tá? E tem que ter uma ação. As coisas têm que caminhar, tá? Você tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, clímax, conclusão. Tá? Essa estrutura eu vou trabalhar na próxima aula com vocês, mas o importante é o quê? É que você saiba que você precisa construir o seu texto dentro dessa estrutura. Se você fugir dessa estrutura, ao ler eu vou perceber, você vai perder pontos. Vai perder pontos. Então, escreva isso quando você for fazer a sua redação. Tá? Na próxima aula a gente vai estruturar isso corretamente. Ok, gente? Por favor, levem a sério essa construção, que isso é importantíssimo para vocês e para mim, tá?
Grande abraço.